Tá, aí eu vou fazer uma pergunta polêmica, mas eu tô me baseando mais na parte religiosa, que tem muitas pessoas. O Brasil é um país, né, muito Sim. grande e cheio de crenças e tal. É que nós estamos para tentar entender ou desmistificar isso. Que não gostam do Halloween, que eu vejo isso. Eu acompanho, não, isso é uma festa do demônio, porque são monstros e coisas horrorosas, e não combina com Deus, porque Deus é luz, Deus é. Eu não sei o que. Eu queria que qualquer um dos dois explicasse sobre isso para elucidar essa parte tão cavernosa. Porque eu olho as coisas do Halloween, às vezes eu até me assusto também, né? Mas eu queria que se vocês me clareassem isso, esses meus Você vai pensamentos responder aí. ou eu? Você. Eu? É. Jack O'Lantern. Escolheu a pessoa errada. Não, fala, Não, depois eu porque complemento, se for o caso. porque eu acho que você tem um pouco de razão. E as outras pessoas também. Se a gente pudesse ouvir cada um desses seres que eu acabei de mostrar para você nessa pirâmide, através dessa hierarquia, né, espiritual que existe para a Terra, eu não sei se alguém vai dizer, ó, ok, pro o Halloween. Tá. Inclusive, já afirmei isso várias vezes na rádio. Uhum. Né? Os mestres não gostam muito bem dessa história, porque fomenta uma energia, às vezes, que não está de acordo. E não é só essa energia que às vezes eles não gostam. Eles também, às vezes, não gostam de outras. Mas, às vezes, as pessoas têm que passar pela própria energia que não gostam, justamente para poder ser valorizado outras energias que são positivas. Aí nós estamos sempre de acordo, porque às vezes você tem que experimentar um pouco de fel para depois você saber qual é o sabor do mel, né? Vamos Porque direto daí pro você, mel, por aí favor. você dá a relação exata e a importância exata que o mel tem na nossa vida, né? Porque muitas pessoas ainda não sabem o valor do mel, né? Mas sabem o valor do fel, porque já passou por ele. Né? Exato. Então, aí eu acho que a gente está um pouco de acordo. A Carmen falou das 3 datas. Geralmente, essas datas, a 30, 31 e depois o outro 30, porque assim, 30 de setembro, 31 de outubro e depois 30 de novembro. Né? E cada um desses 30 ou 31 fazem uma colheita. E o que significa colheita? É justamente você receber aquilo que você plantou. Sim. Tá, Exatamente. Vamos tentar. O chat adorou essa pergunta, mas é uma questão que não tem uma resposta simples. Sim. Não. Não, eu Não quero tem falar uma- mais do Halloween. Não, e é isso. Porque assim, eu fico meio, eu juro, eu fico dividido. Porque eu acho assim, eu adoro ver as crianças brincando. É muito legal. É uma festa a mais para Sim. você conviver Claro, com seus filhos, claro. sobrinhos, Claro. queridas pessoas, Claro. tanto faz. Mas os monstros, de verdade, eles me assustam. Ah, pra mim também. Eu olho Frankenstein, vampiro, sei lá, eu fico assim. Mas é questão simbólica, eu não tô falando, não sei se eles são bons, porque não sou eu que vou julgar Claro. se eles são bons. Existe Ou uma seja- simbologia, Uhum. Guru. Existe, antes que ela faça a defesa, existe a simbologia. Existe a simbologia. Tudo isso que você falou, ela está relacionada a uma face do qual os mestres não gostam muito, porque ela está sobre a face do medo. E o medo é nunca bom você explorar ela com tanta espontaneidade como um recurso de brincadeira e de festividade. É uma coisa séria. Sim. O medo é uma coisa séria. É uma das coisas que nós, no nosso processo de desenvolvimento e de evolução, a gente tem que derrotar. Sim. A gente tem que derrotar o medo. Porque tudo isso é uma criação, né, do outro lado da moeda, que é a perfeição. Né? Você veja só, se você tem medo, você tem do outro lado a coragem. Então tudo faz parte da mesma moeda. Só que se uma moeda é sombria, você tem que transformar aquele lado sombrio em dourado também. Claro. Então, a relevância que os mestres querem é isso, que você foque sempre no positivo, na luz. Foca a luz. Foca a luz, foca a luz, foca a luz, foca a luz, porque se você não foca na sombra, ela vai se tornar luz. Porque o que você acredita, e o que você acredita, o que você intui, e o que você inspira,
é que realmente aquilo que se processa dentro da sua verdade. Então, eles querem isso, né? Por exemplo, não é o seu caso, não é o meu, mas vamos pegar um caso hipotético. Vamos pegar de uma moça que, de repente, teve alguns abalos durante um relacionamento. Né? Se você perguntar para ela, escuta, o que você acha dos homens? Ah, o homem é isso, o homem é aquilo, é sem vergonha, é mulherengo, fala um monte de coisa. Uhum. Agora, se eu quiser mudar esse foco, pergunto para a mesma pessoa, escuta, o que você acha de um homem? Ah, eu sempre acho que ele vai ser um parceiro muito bom, que ele é lindo, como sendo um homem que ele devia ser, porque ela está vendo o interior. E ela fala, ele é trabalhador, é justamente essa atração positiva do qual ela vai trabalhar aquela reação negativa que ela teve e vai encontrando esse ser que ela tem dentro de si. Então os mestres querem isso. Uhum. Né? E quando a gente vai para o Halloween ou vai para alguma coisa desse lado, nós estamos colocando a nossa força. Nós estamos colocando o nosso pensamento, o nosso sentimento e às vezes até as nossas palavras nas próprias ações que nós estamos construindo no dia a dia. Agora você pode fazer a sua defesa. Vamos Com lá, certeza. então, a defesa do Halloween agora, hein? Carmen Ballesteiro, salva o Halloween das crianças aí. Vou salvar. Eu vou começar de trás para frente. Olha, nos tempos atuais, o Halloween é uma indústria de fazer bilhões de dólares. É verdade. Certo? E nos Estados Unidos, principalmente, né? Eu morei lá em épocas diferentes e você sabe que existem... Eles vendem fantasia de Halloween durante o ano inteiro. E depois da pandemia, o ano passado, eles investiram pra caramba e venderam tudo. E esse ano também, já está tendo festa há um mês, em vários lugares, etc. Por quê? Nós, latinos, somos de expressar mais os nossos sentimentos. Né? Nos Estados Unidos e na Europa, o pessoal é mais contido, mais frio. Eles não estão acostumados, quando estão tristes, eles não mostram, por exemplo. Então, o Halloween é um momento de extravasar. É um momento de liberação. Eles fazem altos bailes de fantasia, etc. E, na minha visão, a nível psicológico, né, a energia que cada um está vivendo é para espantar a ziquezira que está na vida de cada um a nível individual. Mas é uma coisa, eu também não gosto nada dessas fantasias horríveis e dessa energia de conotação de monstro, de limite, dessas energias que não condizem. Mas tem gente que gosta desse tipo de sintonia, porque nessa vibração. Então, isso são os dias atuais. Agora, voltando na defesa do Halloween. Halloween significa All Hallows Eve. É a noite que você afasta toda a carga negativa da tua vida. É um ritual celta que começou há muito tempo atrás, onde eles, na realidade, eles acendiam uma vela dentro do nabo. Depois passou a acender a vela dentro de uma abóbora, que é aquela moranga, que é o que todo mundo conhece, para iluminar as casas. Porque o Halloween, na realidade, a nível espiritual, é o dia que prepara o Natal de renascimento do bem-amado Mestre Jesus. Primeiro você espanta a carga negativa, toda a energia que você não quer. Depois, no meio, que é a energia de outubro. Em novembro, você tem o Dia de Ação de Graças, que é a quarta quinta-feira do mês de novembro. E depois tem o nascimento do bem-amado Mestre Jesus, que convencionou-se ser no dia 25 de dezembro, que é o Natal. Na celebração celta, eles oferecem... frutas, flores, gravetos, plantas, tem toda uma energia, toda uma irradiação e tem toda uma ritualística que é um ritual seríssimo. Não é a fantasia que hoje muitas pessoas acreditam que seja. Então tem todo um contexto, porque os celtas foram os primeiros, foi o início de todas as religiões. Os ritos pagãos e todas as devoções à Mãe Natureza e aos seres elementais, que é o nosso tema de hoje, que até me arrepia, eu amo o espírito da natureza, é a base sólida da espiritualidade. Porque quando você não está em conexão com a natureza, com as árvores, com as plantas, com o pôr do sol, o nascer do sol, com tudo, com o mar, a floresta, a cachoeira, etc., você não tem saúde, você não tem equilíbrio, você não tem harmonia, você não tem vida, literalmente, né? Então, o Halloween, o que eles fazem? Eles colocam a abóbora, acendem vela dentro da abóbora, fazem aquelas caretas ou pintam as caretas, etc., para espantar toda a egrégora e toda a vibração que não serve na sua vida. Agora, nós na Pax, aprendi com o Mestre Saint Germain,
Nós, não é abóbora com careta, mas nós oferecemos abóbora moranga o ano inteiro para o plano espiritual. Por exemplo, na minha casa eu tenho, o Bueno tem na casa dele, a gente tem, eu tenho em vários lugares na minha casa, um para a família Pax, um para pessoalmente para a gente, para a energia da nossa família, etc. E para quê? Aí, quando a vibração não está certa, a abóbora murcha, apodrece. Você joga ela no lixo, aí você põe outra. Então você leva uma abóbora para casa em qualquer época do ano, mas essa época é boa, porque Halloween tá cheio de abóbora no mercado, baratinho. E aí você faz uma oração na sua casa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, oferece para os espíritos da casa que deem proteção e cura para quem mora ali e deixa. E aí você vai ver que depois de algumas semanas ou meses, ou às vezes até um ano dura uma abóbora, ela não apodrece. Aquela abóbora você não come, aquela são para os espíritos que transitam a casa. E os espíritos que estão na casa não é o anjo da guarda, não é o guia espiritual. É a frequência de vibração que está passando, né, Bueno? Bom, a gente pode partir daí. Eu acho que foi um bom início para a gente dar o pontapé, vamos dizer assim, no início do jogo. Uhum. Porque a gente tem que ver que as frutas, elas têm um talento natural para isso aí. Os indianos sabem muito bem isso, porque isso vem de séculos e séculos e séculos e séculos atrás. Bom, você não tem abóbora, não. Põe uma maçã, entendeu? Põe uma fruta. Além de você estar homenageando o lado positivo que você quer, você também afasta o lado negativo das coisas, né? Sim. Eu acho que a questão que ela quis abordar é que essa festa, ela na verdade é para espantar os maus espíritos, né? O Halloween, ela teria essa função inicial, mas infelizmente nós mudamos esse contexto. E hoje ela não é nada alegria e nada em função disso. E a gente faz muito isso, né? Ela falou em relação ao renascimento de Jesus. Para nós, o renascimento de Jesus foi justamente em setembro, mas ele é comemorado numa data onde é justamente uma festa pagã que vai, na sequência praticamente, para o hemisfério norte, né? Entrando no inverno e entrando na noite mais escura do ano todo. Então, é uma coisa assim que tem uma simbologia muito forte para esses povos. Agora, no que ela falou, na relação de ser a primeira filosofia ou a primeira religião, etc., etc., a gente tem que ver o contexto geral. Porque o contexto geral nosso e de todos os nossos antepassados e ancestrais é esse. É o da natureza, não tem para onde você fugir, porque tudo que nós conhecemos, ela veio através justamente da nossa observação em relação à natureza. Isso acontece com os índios norte-americanos, isso acontece com os povos da Sibéria, isso acontece com o povo gaulês, isso acontece com o povo celta, com o povo irlandês. Você pode ir lá na Ásia, na África, você pode ir na Austrália, você pode ir em qualquer lugar dos 5 continentes que existem no planeta. Todos os povos nossos ancestrais e antepassados fizeram e criaram, através da sua observação, a sua filosofia, a sua doutrina de vida, a sua conceituação de adoração, sempre em cima da natureza, né? E baseado nessa natureza, nós também temos que fazer uma junção com as direções aonde os povos estão e como eles viram essas direções durante esses ciclos da natureza, né? Que a gente chama, vamos supor, desde o início, né? Para nós, outono, depois inverno, primavera e verão, para nós que estamos aqui no hemisfério sul. E baseado nisso é que foi então feito estudos e foi começado a estudar crenças de determinados povos em determinadas regiões, e aí foi sendo filtrado. E isso se encaixa em algum lugar, Bueno, daquilo que você estava falando de Shambhala, por exemplo, e dessa estrutura de governo oculto no planeta Terra, cabe totalmente e entra totalmente, porque a maioria deles são e tomam conta pela natureza. Bom, como é que você pode ver isso? Bom,
Eu não tenho aqui comigo, mas certamente você vai fazer uma ideia na sua cabeça. Vamos fazer uma pirâmide. Vamos fazer uma pirâmide de 4 lados, né? E vamos ver que essa pirâmide, eu vou começar por um lado, que eu vou pegar, por exemplo, a direção leste. Eu vou pegar a direção leste e vou pôr ali o fogo. Pô, Bueno, por que você pôs o fogo na direção leste? Porque é onde o sol nasce. Né? Puxa vida, então agora eu saindo do leste, eu venho para onde? Eu venho para o sul. Bom, para o sul o que você vai pôr, Bueno? Dependendo da filosofia, da doutrina e daquilo que você está estudando, de repente seja diferente daquela que eu estudo e acredito. Então, como eu estudo e acredito, eu vou pôr ali a terra. Então eu ponho ali a terra. E aí eu vou para a região oeste, que é o próximo passo desse círculo. Aí eu vou para a região oeste, e ali na região oeste, como eu estou no sul, e eu vejo o meu lado esquerdo, que é o oeste, é a maior porção de água que existe no planeta, aonde está o Oceano Pacífico. Então, para mim, ali eu coloco a água. E depois eu dou mais uma volta para terminar esse ciclo, eu vou para o norte. E lá no norte eu vejo a contingência, depois do Equador, com mais terras do que no sul. Mas ali, então, eu tenho que ver que ali está o meu pensamento. Ali está o meu pensamento, que é diferente de algum dos 2 hemisférios. Bom, como eu coloquei através do meu pensamento, ali eu coloco o ar. Então, eu tenho, né, na face norte o ar, na face leste o sol, por onde eu sempre começo, depois na terra o sul, porque está embaixo, eu também estou, e depois o oeste é onde tem a maior porção d'água. Do oeste, né, da onde eu vejo, do mapa da onde eu olho, do lado esquerdo onde está o Oceano Pacífico. Mas daí tem alguns, e eu estou com eles, que falam assim, mas Bueno, tem o 5º elemento. E aí a gente pode falar num 5º elemento. E qual é o 5º elemento, Bueno? É o éter. Se eu pegar essa base desse quadrado como pirâmide, eu vou saber que lá na ponta, lá em cima onde eu uno todas as linhas retas de cada um desse canto, eu tenho o ápice. Sim. E o ápice é o éter. Cada um desses elementos contribui com toda a nossa aspiração de desenvolvimento e de evolução, desde baixo até o pico. E cada um desses elementos tem seres que tomam conta deles. E aí nós passamos pelos elementos fogo, terra, água e ar. E agora, o que constitui cada um desses elementos? Se eu pegar o fogo, eu vou dizer para você que os elementais da natureza ali são as salamandras. Se eu pegar os da terra, são os gnomos. Se eu pegar os da água, são as sílfides. Não, são as ondinas. E se eu pegar as do ar, são as sílfides. Além de todos esses elementais da natureza que nós conhecemos, ainda tem os que estão ocultos. E para esses que estão ocultos, nós podemos chamá-los de devas, que são o complemento de todos os outros que nós desconhecemos, mas que alguns certamente também têm nome, e que trabalham pela natureza. O que tem de diferente? O que tem de diferente é que esses seres da natureza que nós chamamos de elementais, eles não têm discernimento. Eles não têm livre-arbítrio como nós. Então, tem que estar sendo tomado conta para que não façam abobrinhas, para que não façam nada errado. E esse que toma conta desses seres, que nós podemos chamar de diretores ou até mesmo de supervisores, nós chamamos eles de Lemuel. É o ser que toma conta de todos os seres elementais da natureza. Sim. Lemuel. Lemuel. Muito bom. Quer complementar alguma coisa, cara? Eu quero, né? Claro, porque quando então a gente invoca, claro, sempre, só terminando a história do Halloween, eles falam doces ou travessuras, né? As crianças. Se você não tem doce, eles pregam uma peça e tudo mais. Acontece que tudo isso que várias pessoas acreditam acaba se tornando realidade. Então, o Halloween, nessa conotação de brincadeira e de festa, acabou sendo criado pelo inconsciente coletivo das pessoas que foram modificando a matriz, que é a reverência aos seres da natureza.
porque eles acendiam a abóbora e o nabo para iluminar o caminho na floresta, para fazerem os rituais, para fazerem as celebrações. Bom, sobre os seres da natureza, nós temos no elemento fogo os bem-amados Hélios e Vesta, que são os seres do nosso Sol. No elemento terra, Virgo e Peler, que são os seres que trazem toda a irradiação do solo. Nós temos no elemento ar, Áries e Thor, e no elemento água, Netuno e Lunara. Esses são como se fossem mestres de cada elemental da natureza. E aí De tem cada direção e cada elemento da e natureza. cada elemento da Perfeito. natureza, fogo, terra, água e ar. Aí tem o espírito Gaia, que é o espírito do centro do planeta, que todo mundo já ouviu falar de Gaia, é um nome comum, entre aspas, né? E essas energias, elas têm que ser sustentadas com a luz do amor incondicional. Quando o Bueno mencionou que os seres da natureza não têm consciência e nem livre-arbítrio, é verdade. E eles fazem acontecer aquilo que está na cabeça do ser humano que está ali perto deles. Por isso que essas catástrofes, essas coisas todas absurdas que têm acontecido. E também porque nós, seres humanos, abusamos do curso dos rios. Né? Por exemplo, a Avenida Pacaembu, aqui em São Paulo, foi construída em cima de um rio, como outras várias. Né? A Brasleme, onde está a Pax, é um pântano embaixo. Tanto que quando chove, alaga tudo. Agora não mais tanto, porque eles fizeram lá uma série de obras, enfim. Mas tantos lugares, né, Guru, que as pessoas não respeitam. Rio é rio, cidade é cidade. Por que não faz a cidade de uma forma planejada, né? Né, Bueno, você pode falar sobre isso, né? Porque a questão do homem, a interferência do homem na natureza, ela nunca foi vista com bons olhos pelos criadores. Eu vou chamar de criadores, né? Os Estados Unidos tem os fundadores. Eu vou chamar a Terra de criadores. E a Carmen falou muito bem a respeito dos seres que tomam conta dos elementos. Então, se nós temos o Lemuel, que cuida dos elementais, tem todos esses seres que cuidam dos elementos, né? Fogo, terra, ar, água e ar. Toda hora eu estou trocando esses dois. E tem esses seres que cuidam disso. Você percebe que isso vai criando a própria pirâmide novamente. Sim. Ela vai criando, a própria natureza vai criando a sua hierarquia. E quando a Carmen fala de Gaia, nós temos que lembrar que para nós, Gaia é a mãe natureza, a mãe terra, a mãe divina. Nós estamos colocando ela como um espírito da própria terra. Mas tem aquela música, né? Terra, planeta, água. A gente tem que respeitar esse outro contingente, outro esse elemento, que é maior do que o contingente da Terra, né? Tanto é que o contingente maior de Terra, se nós tivéssemos que mudar o eixo, né? Não passando por Greenwich, mas passando justamente para a maior porção de terra, a gente vai passar desde o sul da Antártida até o norte, passando pela maior porção de terra que tem, que fica a parte central entre o Equador e esse corte, a gente vai passar exatamente no Egito, exatamente ali onde tudo começou. E para falar que tudo começou, e não esquecendo de falar que tudo começou... O berço das civilizações, 5.000 anos. 5.000 anos. E como a gente não sabe exatamente o período de desenvolvimento, aliás, a gente até sabe, mas a gente dá uma visão egípcia para tudo aquilo de onde houve o nascimento. Até, eu poderia dizer, da religião, que é a maior religião que tem no planeta hoje, que é católica, que saiu dali, apesar do foco judaico-cristão, mas saiu praticamente tudo dali. Tem a igreja cópita São Sérgio, onde a família sagrada, São Germain, Mãe Maria e Mestre Jesus, José Maria e Jesus, estiveram lá durante um tempo. Mas mais para absorver também uma energia. Para aqueles que querem conhecer melhor o Egito, nós não falamos sobre isso, né? E você já fez um programa, inclusive, sobre isso. Nós estamos numa peregrinação, só para não deixar fugir, numa peregrinação para o Egito do dia 1º de dezembro ao dia 12. Se sinta convidado, você e o Alexandre, para nos acompanhar, se você tiver vontade e tiver agenda para isso. Nós sabemos que vocês também são muito atribulados, mas se sintam convidados. Você, o Edu, a Luciana, o Alê,
e veja alguém da sua equipe que gostaria de ir também e nos acompanhar, né? Inclusive para aquelas comprinhas de final de ano, que vai vir um Natal e lá, ó, é daqui para comprar os presentes. É bom, é? Nossa, Nossa, é ótimo. Que é o preço? É ótimo, Imagina, você não viu o Bueno ótimo. pichinchando. Você não tem noção. É ótimo, é Ele ótimo. fala português, eles falam árabe, dá tudo certo. Mas, aliás, eu sou até confundido lá em determinadas regiões com a pois pessoa é. da região, né? Porque lá é isso é mais ou menos verdade. um pouco Brasil, sabe? Entendi. Tem muitas diferenciações étnicas. É verdade. na região. Legal. Tem. É verdade. Então, voltando ao assunto dessa questão da Terra, Uhum. a gente tem que ver que essa aproximação da hierarquia, ela vai fechar justamente onde estão os instrutores planetários. Sim. Aonde está o Kutumi e aonde está o Mestre Jesus. Sim. Eles são os verdadeiros patronos que seguram todas as intempéries e as formulações da natureza. E eles fazem esse par, porque eles são do segundo raio, do raio dourado. E eles fazem uma combinação com o primeiro raio, que é o raio azul, aonde tem o Mestre Almória, que até as catástrofes que são previstas entre placas Tectônicas. tectônicas, vulcões estourando, sabe? Onde tem a conjunção, por exemplo, fogo e terra, água e mar, como tufão, como catástrofe, ciclones. Existe sempre a combinação de alguns elementos da natureza, verdade. né? Ele entra junto com o pessoal do segundo raio, fazendo essa combinação binária, e aí vem o terceiro raio, que é a questão da devocional, que sempre nos colocamos à disposição para fornecer, em vez do Espírito Santo vir e fornecer isso, a nossa devoção como humanos e pertencentes a essa terra, a esse globo, as nossas orações, as nossas preces, os nossos apelos, né? Os nossos mudras, tudo isso entra naquela hora. Quanto mais força nós unirmos nessa questão devocional, de fé, de crença, menos nós vamos afligir a natureza para que ela não se coloque tanto acima daquilo que nós suportamos. Claro. Aí a gente dá aquele freio, né? É aquela tempestade que o Mestre Jesus subiu no nau, aonde estavam os apóstolos, que ele mandou todo mundo ficar quietinho e ficou quietinho, né? Aquela combinação aonde você está num momento difícil da sua vida e você coloca toda a sua intenção ali, que também as coisas são aplacadas. Sim. Desde que isso seja tudo feito com fé. Claro. Com bastante humildade, claro. Né? Com bastante realidade da sua verdade que está dentro do seu coração. Então é nessa hora que nós ajudamos. Você se lembra que algum tempo atrás, agora no meio do ano, nós passamos um perrengue no Rio Grande do Sul? Sim. Você viu que pegado no Uruguai não aconteceu nada? Que pegado ao outro vizinho nosso, Argentina, não aconteceu nada? Que ali o outro vizinho nosso, não aconteceu nada, vem muito em cima do que a Carmen falou. Essa questão da relatividade do o que aquele povo fez, o que aconteceu, o que vem acontecendo ali e qual é o resgate em função disso. É aquilo que eu estava falando para você agora há pouco, o fel. Mas não só o povo, né? É o desvio da mãe natureza. Da mesma forma, quando construíram Itaipu, eles destruíram uma catarata que nem Foz do Iguaçu, quer dizer, então tem todo um contexto, né? Era um 7, né? E para a gente retornar na energia, numa das práticas devocionais da irradiação do Islã no Egito, eles mostram o sufismo, que são aqueles sacerdotes que eles dançam rodopiando. Você já deve ter visto isso em filme. E ali eles se comunicam com os seres da natureza para poder ficar em equilíbrio, porque eles começam a rodar, a saia sobe e tal, e eles ficam... e eles não caem. É uma forma de louvação em sintonia com os elementais da natureza. Os povos primitivos, né, os indígenas, que nós temos bastante contato, eles não fazem nada sem consultar a Lua. Qual é a Lua? Qual é o momento em relação à Lua? E agora, no momento atual que a gente está vivendo, tem um meteoro aí circundando a Terra
até o final de novembro, estão dizendo que é a segunda lua. Não é lua, é um legal, enfim, deve estar alterando um pouco de vibração, mas não dá para todo mundo começar agora culpar, né, um meteoro chamando de lua ou dizendo que agora a Terra tem duas luas. Então a gente tem que ter bastante discernimento em relação às informações, né, Guru? Tem que buscar fonte confiável, porque hoje a espiritualidade é uma forma que as pessoas estão buscando respostas, tudo bem. Mas tem gente que não tem resposta e cria resposta. Sim. E nós não podemos criar histórias que não sejam verdadeiras. E a base da saúde do ser humano, a saúde física, mental e emocional, é a natureza. Tem que estar em contato com a natureza.